Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto, hoje a igreja faz memória de São Maximiliano Kolbe. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, desde ontem, no Evangelho, nós estamos refletindo sobre o discurso eclesial de Jesus, que é um ensinamento voltado para a igreja, né? Eclesial, eclésia, a igreja, né? E são questões que Jesus trata que diz respeito à vida eclesial, né? A vida eclesial. No Evangelho de hoje, Jesus começa falando sobre correção fraterna. Claro, na vida eclesial, na vida de igreja, é muito importante a correção fraterna. A correção fraterna, ela é muito importante e ela tem um objetivo essencial. Porque o que deve, veja, o nome já diz correção fraterna, correção entre irmãos. E essa correção deve ter como fundamento a caridade. A caridade. Infelizmente, nós não estamos ainda, digamos assim, tão acostumados com a correção fraterna. Até porque muitas vezes nós morremos de medo de corrigir alguém, mesmo que fraternalmente. Porque a gente não sabe como é que a pessoa vai lidar, né? Não sabe como é que a pessoa vai reagir. Mas veja, a correção fraterna é necessária. Qual é o objetivo da correção fraterna? O objetivo da correção fraterna é salvar. É salvar quem errou. Não é condenar. A gente não corrige fraternalmente para condenar, para julgar a pessoa, para expor a pessoa ao ridículo. Não, não é isso. Infelizmente é o que muitos hoje têm feito, né? Porque por exemplo, hoje em dia, quando alguém erra, quando alguém erra e alguém cristão, estou falando de cristão, vê o erro do outro, ao invés de viver a palavra, viver o evangelho, que disse Jesus, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular. Vai corrigi-lo fraternalmente em particular. A pessoa não faz isso. O que a pessoa faz? Estou falando de cristão. Veja, muitas vezes cristãos fazem isso. E o que fazem? Ao invés de corrigir individualmente para salvar o irmão, vai lá na rede social e expõe a vida do irmão. Meu Deus, hoje em dia nós temos cristãos assim. Isso é pecado. Essas pessoas estão pecando porque estão faltando com a caridade. Quando você expõe o pecado do outro numa rede social, veja, você não está se preocupando com, com a salvação da pessoa. Veja, tem gente que é assim.
que o que mais importa são as curtidas, são os seguidores, são os likes, a rede social. Veja, meu Deus do céu, cuidado. Cuidado com o que você posta sobre as pessoas. Então, mas a pessoa está errada. Você se preocupou em algum momento em procurar aquela pessoa para corrigi-la fraternalmente? Porque veja, há um processo aqui. Nosso Senhor está ensinando. Jesus está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, primeiro, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Primeiro passo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ótimo. Se corrigiu. Agora, se ele não te ouvir, segundo passo. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, né? Para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, se ele não vos der ouvido, se mesmo assim não der ouvido, aí vem o terceiro passo. Dize-o à igreja. Procura o padre, procura o bispo, dize-o à igreja, né? Para que a igreja tome uma decisão, uma postura. Aí sim. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Se a pessoa cometeu um pecado, um erro grave na comunidade, se você soube, não é para você sair fazendo fofoca da pessoa. Não é para você sair condenando e julgando a pessoa. Não. Correção fraterna. E eu falava de quê? De caridade e salvação. Você corrige fraternalmente porque você ama. Deus quer salvar a todos. E Deus que quer salvar a todos, ele também precisa corrigir. E Deus quer se utilizar de você. Mas como eu dizia, hoje em dia, pelo amor de Deus, inclusive nas redes sociais, tem pessoas que gostam da desgraça. E se dizem cristãs. Se dizem cristãs. Tem páginas de Instagram, por exemplo, que vivem perseguindo cristãos, padres, né? Se o padre comete um errinho, alguma coisa, às vezes não é nem uma grande coisa, mas, pelo amor de Deus, a esculacha o padre, a esculacha aquele fiel, aquele católico, aquele agente de pastoral, esculacha na rede social. Por quê? Porque isso dá muita visualização, porque isso dá muitas curtidas, porque isso dá muitos seguidores. E até dinheiro, viu? Tem gente ganhando dinheiro nas redes sociais a custo da desgraça dos outros. Pelo amor de Deus. Correção fraterna. Fundamento, caridade. Objetivo, salvação. Jesus, como dizia, este é o ensinamento eclesial. É para a igreja. Jesus está falando da vivência eclesial, vivência da igreja. Comunidade cristã. Comunidade cristã. Tem gente que quer ser justo sem misericórdia, sem caridade. Não dá. Não dá. Espírito Santo, nos ajude a compreender e a viver o amor, a misericórdia e a justiça. Para que saibamos agir como Deus age. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.